Olá, amados e amadas. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos. E nesta videoaula vamos estudar Teontologia, aula de número 3, com o tema Os Atributos de Deus. Estamos numa série de estudos e vamos agora iniciar a terceira aula de Teontologia. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho em notificações, marque a palavra todas para estar recebendo os nossos conteúdos automaticamente. Na aula de número 1, estudamos sobre a existência de Deus. Na aula de número 2, sobre a natureza de Deus. E nesta aula vamos estudar os atributos de Deus. Atributo de Deus é uma qualidade ou característica atribuída a Deus, ou seja, são qualidades próprias de Deus. Vamos dividir esse estudo em duas seções: atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Vou deixar escrito aí na tela, porque é bem parecido essas duas palavras. Atributos incomunicáveis são qualidades que só Deus tem, somente Deus. Eternidade, imutabilidade, onisciência, onipotência e onipresença. Já os atributos comunicáveis são qualidades que Deus compartilha com o homem. Aí nós temos santidade, justiça, amor, sabedoria, fidelidade. Existem outros atributos? Sim, mas esses aqui são os atributos mais importantes que existem na pessoa de Deus. Vamos para a primeira seção: atributos incomunicáveis. Primeiro tópico: eternidade. Deus não tem começo nem fim. Diferente do homem que nasce e morre. A eternidade é a maior dádiva que Deus ele vai compartilhar ao homem através do Senhor Jesus Cristo. Então, veja o texto que está em Marcos, capítulo 16, versículo 16, na primeira parte. Quem crê e for batizado será salvo. Então, esse atributo, eternidade, não pode ser compartilhado agora, somente no futuro, através do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos para o próximo tópico. Imutabilidade. Imutabilidade significa que Deus ele não pode mudar. Ele é sempre o mesmo. Deus é absolutamente perfeito. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, Deus falou para Moisés: eu sou o que sou. Uma observação, amados, muito importante essa observação. Veja bem, a natureza de Deus não pode mudar. A natureza de Deus é uma natureza, Deus é imutável, ele não muda na sua natureza. Mas o seu procedimento para com as pessoas, aí sim, pode mudar. Veja o livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 6. Olha o que diz o texto. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra e pesou-lhe em seu coração. Então, nós podemos ver que Deus é imutável, ele não muda na sua natureza, ele é perfeito, mas no seu proceder para com o homem, aí sim pode mudar. Então, temos que saber separar uma coisa da outra. Terceiro tópico, onisciência. Deus é onisciente porque ele possui plena e perfeita sabedoria. Nele está toda a ciência provém dele. Ele é a própria fonte de conhecimento, por isso que ele é onisciente. Vejamos aqui o texto em Jeremias,
capítulo 10, versículo 12, na parte B. Olha o que diz. Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Então, Deus, ele é onisciente, porque ele é a fonte de toda a sabedoria que pode existir. Quarto tópico, onipotência. Deus é onipotente porque ele tem todo o poder. Veja bem, amados, ele não é somente todo poderoso, ele tem todo o poder que existe. Porque foi Deus quem criou os céus e a terra. A terra e tudo que existe. A própria criação, eu quero dizer, o universo, testemunha do poder de Deus. Veja o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio quer dizer antes de tudo. Então, a própria criação testemunha do poder de Deus. Somente um Deus poderoso, que tem todo o poder, pode criar um universo como esse, ao qual vemos e ouvimos falar, de tão grande que ele é. Quinto tópico, onipresença. Então, onipresença significa que Deus está presente em todas as partes do universo. Ninguém, nem nada pode se ocultar de Deus. Veja bem, amados, o prefixo oni significa todo. Deus, ele tem todo o conhecimento, tem todo o poder e está em todos os lugares ao mesmo tempo e vê tudo. Temos um salmo muito importante com relação à onipresença de Deus, que é o Salmo 139, versículo 7 e 8, diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Então, Deus, ele é onipresente porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é eterno, Deus é imutável. Então, essas são as qualidades conhecidas como atributos incomunicáveis, que Deus não pode compartilhar ao homem. No caso da eternidade, Deus tem esse projeto de tornar o homem eterno através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, mas agora, nessa nossa estrutura, nesse plano, é impossível também compartilhar esse atributo chamado de eternidade. Então, amados, para a aula não ficar muito longa, vamos dividir essa aula em duas partes. Ela vai ficar muito longa e na segunda parte nós vamos trabalhar com atributos comunicáveis. Então, é diferente dos atributos incomunicáveis. Então, você que gostou dessa aula, deixa aí o seu like, comente e compartilhe, e até a segunda parte com a bênção do nosso Deus.